principal e ela está agora como co-host. Você já está, né, Lu? Acho que já te coloquei. Agora, já comecei a gravar, inclusive. Obrigada. Bom, obrigado, é verdade, não tinha gravado ainda. Bom, mas então agora nós vamos começar oficialmente a aula. Estava dando uns minutinhos para o pessoal entrar, apresentando a Carol, que é a nossa convidada especial. Carol Pérez falando agora, que agora está gravando, né? A Carol Pérez, que está voltando agora de Portugal, está concluindo mestrado em Gestão Cultural, que é o nosso assunto da aula de hoje. Um dos nossos assuntos, nós vamos falar também de prestação de contas, de orçamentos ao longo dos 3 dias, né? Mas convidando a Carol Pérez, e ela aceitou de último agora, às 6h30 da tarde, e eu sei que ela tem outros compromissos também, então já agradecendo mais uma vez, que agora está gravando a aula, e nosso assunto de hoje começa mesmo com gestão cultural, tá? Como eu falei, a Carol foi convidada agora para falar principalmente sobre a diferença do gestor cultural, do produtor cultural, vai ter um pouco disso no conteúdo que eu passei, das funções do gestor cultural, ou seja, da parte artística do gestor cultural, porque o gestor não necessariamente tem que se cuidar só da parte, né, de gestão administrativa, gestão financeira, né, mas eu vou aproveitar que a Carol está aqui com a gente agora para deixar um pouquinho a Carol falar. Carol, seja muito bem-vinda e a palavra está contigo. Agradeço a sua presença. Oi, Marcelo, boa noite a todos, tudo bem? Obrigada pelo convite, eu estava saindo de uma reunião quando você mandou a mensagem, mas deu tempo de terminar lá para estar aqui com vocês. Bom, obrigado. Bom, antes de falar um pouquinho sobre a diferença entre produtor e gestor, né, eu queria só dar um histórico bem rápido, assim, da onde eu venho e por que eu estou aqui nesse momento, né? A minha carreira na produção vem desde 2007, né? Eu sou jornalista de formação na Católica, sou fotógrafa de formação profissional da vida, né? Não fiz curso técnico de fotografia, e sou gestora e entrei na produção por conta da fotografia. A minha área de atuação são as artes visuais, fotografia, audiovisual, né? Passei por aí, cultura popular e patrimônio. E desde 2007 eu venho desenvolvendo projetos, né? Em 2010, foi o primeiro ano do Festival Mês da Fotografia. Esse ano a gente completou 10 anos de festival. Também foi todo online, por conta dessa situação que nos assola nesse momento, né? Mas foi uma experiência diferente, assim, foi uma experiência bacana você tentar trazer o que de repente só acontecia de forma física para um universo online, virtual. Enfim, eu acho que a gente tem que tentar tirar o melhor proveito de qualquer plataforma que vamos usar, né? E em 2018, a gente fez a primeira edição do Ideia Prática, com aquelas 4 oficinas. O Marcelo teve com a gente na oficina de prestação de contas, teve a Kátia Turra na oficina de comunicação, o Heraldo Pérez na oficina de legislação, e eu dei a oficina de produção, de elaboração de projetos, que é o nicho que eu venho trabalhando desde então, que é trazer o meu conhecimento em escrever projetos para pessoas que, de repente, não têm condição de pagar um elaborador ou querem fazer sozinhas, enfim. A gente sabe que, por mais fácil que seja, tem suas especificidades, tem suas técnicas, né? E eu acredito muito que compartilhar conhecimento é disseminar desenvolvimento. Então, eu falei na live minha de hoje mais cedo, não tenho problema nenhum em ensinar o que eu sei, não abro concorrência com isso, não me preocupa essa questão. Eu acho que a gente tem que capacitar as pessoas, sim. Eu acho que a cultura precisa de concorrência justa, concorrência técnica, concorrência qualificada. Então, o propósito da Ideia Prática sempre foi esse, né? Tanto que eu tento manter as ações gratuitas, não sei até quando eu consigo, mas eu tento manter as nossas ações gratuitas. E quando terminou a Ideia Prática presencial aqui em Brasília, em setembro de 2018 eu fui para Portugal, eu tinha conseguido aprovar o Conexão Cultura, né, com apoio, com a bolsa e tudo. Fiquei lá até julho desse ano. Eu entrego minha tese agora em novembro. Minha área de pesquisa nesses 2 anos tem sido planejamento estratégico, né, numa linha de projetos na área de patrimônio imaterial, que eu vejo que é um segmento cultural que ainda tem uma certa dificuldade de acessar edital público. As linhas de apoio não são tantas, né, quando se compara a música, vídeo, a cinema e tal. O patrimônio ele ainda tem ali um caminho muito longo para conseguir conquistar as coisas. E a minha linha de pesquisa tem sido essa, né? Planejamento estratégico para
para captação de recursos. Parabéns, querido. E nesse retorno para o Brasil, não dá para ficar parado, a gente tem que continuar o movimento, né? Pelo menos estar nas redes. Eu estou lançando o meu canal no YouTube hoje, o canal Ideia Prática. Apesar do projeto ser de 2018, nesses 2 anos, 1 ano e pouquinho, eu tive com ele parado, porque, enfim, não dava para conciliar as duas coisas, mas o site sempre esteve ativo, com publicação de conteúdos que eu mesma escrevo e tudo, algumas experiências que eu tive lá na Universidade de Portugal. E esse ano eu decidi lançar o canal do YouTube para trazer conteúdos sobre elaboração, sobre produção. As lives começaram hoje. Alguém aqui, a Neide, me pediu para deixar o Instagram. É @carolperes_. O meu pessoal é o de divulgação principal. E tem o Ideia Prática Cultura, que aí nesse eu divulgo, é só mesmo a divulgação das lives. O conteúdo principal está no meu pessoal, porque é como as pessoas me conhecem, a Carol Peres produtora, a Carol Peres gestora, enfim. Então eu mantenho os dois, mas o principal é o Carol Peres _. E a gente começou as lives, hoje eu trouxe o Marcos Ferreira, um recifense, ele fala sobre marketing digital e a gente teve um papo sobre presença digital, foi muito bacana, já está disponível lá no YouTube. E amanhã a gente traz o Rodrigo Franzotti, da Risu Doações Online, e a Vivian Scheffer, que é de uma instituição Malunga, se eu não me engano, é um nome bem complicadinho. A gente vai falar sobre captação de recursos. Na quarta-feira eu converso com a Luane Beach sobre planejamento de evento virtual. Na quinta-feira, dia 1º, com a Ariane Sanches, a gente vai falar sobre leitura de editais e autogestão de carreiras. No dia 2, eu vou conversar com o Marcelo sobre orçamento, estruturação de orçamento. No sábado, com a Babi, mas aí o nosso foco de acessibilidade vai ser em eventos virtuais, bem específico. Aí eu pauso no domingo e na segunda-feira eu faço uma live sozinha, onde eu vou responder perguntas sobre elaboração e sobre produção. Vai ser um chat aberto para tirar dúvidas mesmo. E eu vou lançar a minha mentoria e o meu e-book. Então, aguardem, eu mando notícias pelo Marcelo para vocês. Então, Marcelo, desse panorama em geral, só para as pessoas entenderem, não querendo tomar muito tempo de vocês, eu até fui buscar de novo a postagem que eu tinha feito, que foi essa diferença entre produtor e gestor, né? Isso é apesar de serem muito... Antiga, né? Um debate antigo. É um debate antigo, é um debate mais importante, porque ele que tem minimamente profissionalizado essa atuação, né? Institucionalizado essa profissão. Apesar da gente não ter hoje a profissão de produtor cultural e gestor cultural ainda não é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. A gente está dentro de outras vertentes, meio ali perdido no jornalista, no RH, no RP, enfim, a gente dá uma passeada aí por algumas áreas. Mas é importante, dentro do nosso segmento, a gente ter isso claro. E lá em Portugal, eles têm isso um pouco melhor resolvido, né, eu acredito. E para mim, assim, é uma linha muito tênue, mas é possível de você entender os dois universos. O produtor cultural, e foi onde eu comecei a minha atuação, que hoje eu já me intitulo como gestora, não como produtora, ele vai ter uma atuação mais executiva. É o cara que vai mesmo ali para o fazer do projeto, botar o projeto em prática. Ele vai estar lidando diretamente com os artistas, né, diretamente com o público. Ele vai estar coordenando as equipes que estão resolvendo essas questões dentro de um projeto, né? Alguns atuam também na captação, apesar de que são duas atuações diferentes, mas existe o produtor captador, como existe o gestor captador. Né? Então, a gente pode dizer que o produtor ele é essa pessoa mais ativa, mais executiva. O gestor, e aí eu só entendi isso depois que eu parti para a minha pesquisa de planejamento estratégico, há 2 anos atrás. O gestor ele vai trabalhar não só nesse executivo, mas ele trabalha desde o planejamento. Porque nem todo produtor participa do planejamento do projeto ou da ação cultural. Às vezes ele é contratado só para executar. O gestor não. Ele pega uma gama mais ampla, assim, falando especificamente de um projeto. Ou ele é a pessoa dentro de uma instituição que cuida de vários projetos. Meu filho aqui atrás, gente. Eu tô em casa ainda.
né? Então, o gestor, ele é um profissional que ele vai ter um guarda-chuva maior de atuação. Ele vai desde o planejamento até coordenar toda a execução, até chegar na prestação de contas, né? E isso só fica claro quando você atua em todas essas áreas, né? Então, hoje eu já me intitulo gestora porque eu cuido de vários projetos, né? Eu hoje sou membro voluntário da Lente Cultural, que é uma ONG de fotógrafos, que é quem realiza o Festival Mês da Fotografia, mas eu assino a coordenação dos projetos, né? Então, eu faço a gestão de todos os projetos. E aí a gestão vai desde a gestão de você pensar, de você planejar, a ideação, até a gestão financeira, até depois a entrega do produto para o público e a prestação de contas para os patrocinadores. E muitas vezes o gestor é aquele que faz o papel do captador. Se a gente está falando de um orçamento reduzido, de um projeto que tem orçamento reduzido, o gestor ele vai fazer esse papel, ele que vai se relacionar com os apoiadores, ele que vai buscar esses contatos de patrocínio e tudo, né? Então, eu trago esses dois universos que se complementam, muitas vezes se confundem, né? Muitas vezes o profissional atua nas duas frentes, mas que é possível. Eu gosto nos meus projetos, sempre que eu puder ter as duas pessoas, eu acho importante ter, até para não sobrecarregar ninguém, né? E a execução do projeto fica mais fácil, a gente consegue ter uma qualidade melhor, né? O profissional que trabalha bem remunerado, ele trabalha melhor, a gente sabe disso. E o projeto caminha com mais clareza, né? E eu achei engraçado que no final dessa postagem, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, que eu estava relembrando. O gestor, ele vai atuar em dois ambientes diferentes. Ele pode atuar tanto no ambiente público, e aí a gente está falando das instituições públicas. Eu, Carol, posso ser a gestora dentro do FAC, que vai lidar com os outros produtores, ou eu posso estar numa instituição particular, que vou buscar o recurso lá na instituição pública. Então, é legal ter esses dois universos. Nem sempre o produtor tramita no público e no privado. O gestor, sim. Mesmo ele não estando no público, ele vai lidar diretamente com a instituição pública, né? E o produtor, às vezes, ele fica mais limitado. Exato, cara. Então, bom, as duas diferenças é essa, né? É uma definição que eu aprendi na prática. Hoje você já tem algumas bibliografias a respeito disso. Eu estou tentando me lembrar o nome de uma autora que lançou um livro sobre produção cultural ano passado, mas não vou me lembrar agora, mas prometo que eu deixo aqui no chat para vocês daqui a pouco. Eu estou tentando puxar aqui, usei até ela como referência nas minhas pesquisas. E é isso, Marcelinho, eu acho que a gente tramita nesses dois universos, uma hora gestor, uma hora produtor. As funções, né, as profissões, elas realmente se confundem muito. A Luana falou um pouco disso também na oficina de produção, que muitas vezes o gestor pode fazer papel de produtor, né? E o produtor, por que não? Pode fazer o papel de gestor também. Para mim, eu sou, né, pós-graduado em gestão cultural, eu vejo mais assim, o gestor, ele tem que obrigatoriamente estar mais ligado à parte também de legislação, a parte de políticas públicas culturais, né? Ele tem que conhecer sobre fomento, ele tem que conhecer sobre incentivo fiscal, ele tem que conhecer sobre a legislação cultural, né? Para que ele possa realmente estar não só envolvido com projetos, né? Mas tá vendo as melhores oportunidades, saber um pouco sobre captação também, mesmo que, por exemplo, eu não faço captação, eu já até fiz, né? Mas eu falei, inclusive, na minha aula de elaboração, que eu não gosto de fazer captação, porque as empresas tem um viés muito comercial, né? De achar que elas podem escolher os projetos e, na maioria das vezes, elas querem aqueles projetos que têm muito público, vão dar muito retorno para a marca, quando, na verdade, um projeto cultural, por si só, ela já está tendo retorno de isenção fiscal, tendo retorno da marca, tendo responsabilidade social. Então, eu não faço captação, mas eu sei como se faz captação, eu sei como é feita a captação, eu poderia fazer também, se quisesse. E, assim, eu acho que também tem isso. Assim, eu estava até debatendo isso com a Luana. O gestor cultural, eu acho que ele está mais apto, acho não, eu entendo que ele está mais apto para cuidar de instituições mesmo, né? A Luana, por exemplo, é gestora cultural, tem mestrado na FGV, é diretora do SESC. Claro, o SESC podem ter outros diretores que não são necessariamente gestores culturais,
mas o fato de ela ser uma gestora cultural talvez tenha facilitado a entrada dela como diretora no SESC, né? Porque ela tem um conhecimento técnico, conhecimento também acadêmico, além do conhecimento prático do produtor, né? O produtor pode ter esse conhecimento técnico, pode ter esse conhecimento acadêmico, mas o gestor normalmente ele está mais ligado a essa área de conhecimento de conteúdo mesmo, né? Até porque a gente trabalha com projetos, trabalha com lei de incentivo, com fomentos, então a gente tem que conhecer um pouquinho disso mesmo. Até eu comecei minha apresentação. Oi, Carol. Não, só para complementar o que você estava falando, eu acho que, para além da legislação, que eu entendo que todo mundo da área da cultura tem que ter a legislação na ponta do lápis, assim, sabe? Eu acho que o gestor, principalmente quando ele está na instituição, ele tem que entender de alguns trâmites administrativos mesmo, né? E aí de gestão de projetos no prático do dia a dia, que é planilha, que é sistema, que é uma série de ferramentas que a gente utiliza para o projeto juridicamente estar bem estruturado, bem executado e bem finalizado, né? Que a gente sabe que tem uma série como é que chama? Tem uma série de atividades que a gente tem que executar, de planejamento e tudo, né? Eu tive uma professora que ela falava assim, o gestor cultural, ele é a pessoa que vai apagar incêndio. Porque ele é a pessoa que ele está enxergando o projeto de cima, ele enxerga todas as abas do projeto, né? Então, ele é a pessoa mais apta para saber delegar funções, para saber aonde corta, aonde avança, aonde recua, e fazer isso tudo funcionar, fazer essa roda girar de uma forma, né, constante, sem trazer prejuízos para o projeto ou para a instituição cultural, né? Então, só para complementar assim, o que você falou. Sim, eu vou falar de um caso bem prático, né? Eu estou fazendo a gestão agora acabei do Festival Buraco do Jazz, que aconteceu agora na quinta e sexta passada. Foram 2 dias com 10 bandas, a gente teve que fazer tudo online, né? Então foi realmente uma experiência nova. E a gente teve um produtor no projeto bem experiente, já com muita vivência no meio. E o produtor também é aquele cara que tem que apagar incêndio, né? O produtor também ele faz esse papel de quando ele está no meio do projeto, ele tem que apagar incêndio também e ali na hora. Mas teve um evento que aconteceu, 2 na verdade, né? Do último dia, a última prestação, a banda ficou presa no trânsito, no blitz, e não pôde participar. E o produtor estava ali esperando, né, para fazer as coisas acontecerem, tudo, e ele me ligou já quase meia-noite, falou, Marcelo, a banda não vai poder vir, a última banda não vai poder se apresentar, né, eles ficaram presos, tiveram um imprevisto, não vão conseguir chegar a tempo, e, bom, e o que eu faço agora? O festival tem que encerrar. Eu encerro com a penúltima banda, o que eu faço? Então, a gente tem que ter toda realmente essa noção, até mesmo de produção, do que a gente pode fazer, do que a gente tem que fazer. Então, eu falei, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tomar essa providência, vai formar parte, né? Não foi culpa do si, conhecimento de gestor mesmo, né? Vou fazer isso, mas eu posso fazer isso. Oi, pessoal, boa noite. O Marcelo voltou. Marcelo, você está com o microfone desligado agora. Foi. Você Obrigado. caiu algumas vezes para a gente aqui. Se você puder voltar um pouquinho a sua fala. Então, eu estava falando de um caso prático, né? Que a gente fez a gestão agora de um projeto, foi o Festival Buraco do Jazz, foram 10 bandas em 2 dias, teve que ser feito tudo online, transmissão ao vivo, né? É uma coisa muito nova também para a gente. E teve um caso específico que a gente tinha um produtor bem experiente no projeto, né? E já familiarizado com apagar incêndios, que o produtor também, como a Carol falou,
é a pessoa que tem que apagar o incêndio ali na hora do projeto, quando acontece alguma coisa, mas a última banda do último dia não pôde comparecer. Teve um problema, ficou presa no trânsito, teve problema com o carro, né, com o transporte deles, e eles não iam conseguir chegar a tempo. Então, a última banda entrava às 11 horas e acabava às 11h40 e encerrava o projeto. E o gestor me ligou 10h30, o produtor do projeto me ligou 10h30, falou, Marcelo, a última banda não vai conseguir vir, não vai conseguir chegar, e a gente tem que encerrar o festival. E agora, o que eu faço? Né? Então, assim, às vezes o produtor ele tem que apagar incêndio, mas ele vai depender de uma opinião do gestor do projeto, porque a gente tem que prestar contas do projeto para o FAC, né? A gente tem que, eu coloco outra banda simplesmente? Não, porque eu vou ter que pagar essa outra banda. Né? Então, eu encerro sem a última banda? Não, porque senão a gente vai ter problema na prestação de contas. Então, assim, você tem que também entender muito de produção e entender que você vai ter que prestar contas para o FAC, você vai ter que justificar isso para o FAC, né? Então, seja, olha, você já pede para eles agora que eles vão fazer a declaração informando que foi por problemas técnicos deles, né? Que eles não puderam comparecer. Foi informado isso na hora do show e que a gente não teve como depois eu vou justificar esse fato. O produtor poderia ter feito isso? Poderia. Eu estou recebendo informação que a condição está estável, está instável. Se cair, Luana, por favor, me informa. Ou se travar. E o produtor poderia ter feito essa escolha também, mas sem prestação de contas ou não, né? Então, isso é um caso prático que aconteceu. Outro caso que aconteceu nesse mesmo projeto, o próprio produtor ele emite nota como MEI e o sistema de emissão de nota fiscal avulsa, todo mundo que já que emite nota deve ter passado por esse problema, ele está constantemente fora do ar e constantemente travando, e a Secretaria de Fazenda não está atendendo. Então, ele falou, bom, e agora? Eu vou ter que emitir nota e não tem o que fazer. O sistema de emissão de nota está fora do ar. Né? Então, lá fomos nós explicar para ele que ele podia fazer uma RPA, queria ter o desconto de imposto, o imposto ia ser tantos %, mas que era o único jeito de ele poder emitir nota, né, a tempo de poder receber, ou ele ia ter que esperar, né, o sistema poder voltar a poder emitir nota. Então, são coisas que o gestor também tem que entender, a parte de legislação, a parte de administrativo, de financeiro, que isso nada impede que o produtor também possa fazer parte. Mas o gestor, realmente, ele já tem esse conhecimento, ele já tem essa expertise, né, Carol, que ele tem que saber de legislação, ele tem que saber de regras, regramentos, de prestação de contas, para poder tá até mesmo fornecendo informações para a produção. Eu ainda não consigo compartilhar ainda não comecei a compartilhar o conteúdo, então eu estava acompanhando o chat. Como eu caí, eu perdi todas as informações do chat, a Luana estava acompanhando, então se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguém quiser refazer, eu vou começar agora a apresentação dos slides. Se a Carol puder ficar mais um pouquinho com a gente, eu agradeço imensamente. Mas desde já agradeço por ter participado aqui com a gente e convido todos também a assistir as lives da Carol todo dia da manhã, né, Carol? 10h20 da manhã, essa semana toda, até segunda-feira. No Instagram de Ideia Prática ou da Carol Pérez? Na verdade, as lives estão sendo pelo YouTube. Eu deixei o endereço aqui no chat do canal. Como a gente é um canal novo, ainda não... Tá, eu coloco. Vou colocar o site e vou colocar o endereço do YouTube. E daí a gente transmite no YouTube e depois eu vou jogar alguns conteúdos lá pro Instagram. Mas estou pelo YouTube para ficar gravado, para a gente deixar, já gerar conteúdo, enfim. Marcelinho, eu não consigo ficar muito tempo, porque eu passei a tarde em uma reunião atrás da outra e tem uma galerinha aqui já morrendo de fome. Eu entendo, te agradeço imensamente pela participação. Não, imagina, Carol. Obrigada. E assim, meu Instagram tá aberto, quem tiver dúvidas, pode mandar que eu respondo numa boa, tranquilo. Isso. Tá bom? E a gente vai estar divulgando todos os chats, né, todas as lives através do site da Agenda Cultural Brasília também. Isso. Grande agenda, eu já acabei de compartilhar no live lá da Agenda Cultural Brasília, no Stories, a próxima oficina de amanhã. Né, a agenda é parceiraça nossa, sempre. A gente vai estar divulgando tudo todos os dias. Pode acompanhar por lá também. Tá bom. Carol, muito obrigado, tá bom? Obrigada a você pelo até convite. A próxima. A gente está junto dia 3 e dia 2, dia 3, né? Dia 2. Dia 2 de outubro. A gente vai falar sobre orçamento também lá na live com a Carol. Obrigado, querida, pela participação. Nada, imagina. Tchau. Fica aí à vontade o tempo que você quiser. Pessoal, só um pouquinho. Luana, já estão vendo aí na tela?
Ainda não, eu queria te fazer uma pergunta. Pode falar. Tem duas questões que talvez seja bacana você responder agora, antes de começar de fato a apresentação dos Aham, não, slides. claro. Você quer que eu te Aham. passe? Pode, por favor, Então, porque eu perdi todo o chat. vamos lá. Pode O falar. Alberto, o Alberto perguntou se um projeto o proponente pode receber como gestor e também como produtor. Então, boa pergunta, Alberto. Vamos lá. O FAQ não permite que o proponente receba como gestor, nem administrativo, nem financeiro. Tá? O proponente no FAQ pode receber como produtor, mas ele tem que deixar bem claro que essa produção não tem nada a ver com a parte nem administrativa e nem financeira. Exatamente por quê? Porque essa regra do proponente não poder receber como gestor administrativo e financeiro. Porque eu posso falar isso como ex-gerente de prestação de contas da Secretaria de Cultura do FAQ. 90% dos projetos, infelizmente, apresentam algum problema na prestação de contas. Isso porque ninguém é treinado para poder fazer prestação de contas. Então, se ela não é uma pessoa, se não é um gestor cultural, não é um contador, não é uma pessoa que tem experiência de administração de projetos, a gente tem que lembrar que é um recurso público, né? É um dinheiro público. Então, o FAQ proibiu que o proponente recebesse por gestão para que ele fosse obrigado a contratar uma pessoa com experiência em gestão, porque isso também é uma análise de mérito cultural do projeto. Se o seu projeto tem capacidade de gestão, e não só, eu falei isso na oficina de elaboração, não só o gestor administrativo financeiro é importante, mas é muito importante que você tenha um gestor administrativo financeiro com experiência, mas toda a ficha técnica vai contar com o projeto, né? Projeto que você deixou de colocar, mas a figura do gestor é imprescindível, porque se não tiver um gestor administrativo financeiro, não pode ser você o proponente, o seu projeto já está sendo de alguma forma desqualificado. Então, você tem que obrigatoriamente ter um gestor para que possa estar fazendo essa parte. A LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do DF, desde 2018 ou 2019, agora não sei ao certo, me deu branco, ela já permite que o proponente possa receber, desde 2019, desde o ano passado, ela permite que o proponente possa receber como gestor, tá? Mas ele tem que comprovar que ele tem experiência na área, que ele já fez gestão de vários projetos. A LIC é muito rigorosa com relação a currículos. Se ela entender que você não tem experiência como gestor, você não vai poder fazer a parte de gestão, tá? Então, isso pode ser um empecilho para o seu projeto ser aprovado. Agora, se você comprovar como proponente você tem capacidade de gestão, você pode sim fazer a parte de gestão e parte de produção. Mas lembrando que o proponente tem sempre um limite que ele pode receber né? No FAQ é 30%, 15%. Então, se ele juntar briga de diretor, que, aliás, no FAQ, todos os editais que o proponente tem que receber, tem que exercer uma função de direção ou concepção artística no projeto. Então, se ele tem que ter uma função de direção ou concepção artística, coordenação artística, coordenação, né? Ou seja, curadoria, ele tem que ter um cargo de direção. Tem um cargo de produção, ele pode ter, desde que deixe bem claro que é a produção logística do projeto. Nada a ver com a produtora administrativa financeira. E ele vai receber também, como gestor, o gestor pode receber até 15%, isso aí pode comprometer o que ele... Se ele receber mais do que o permitido, já na admissibilidade, ou ele tem uma glosa é retirada do projeto do que excede os limites permitidos. E se a glosa do projeto for maior do que 25%, o projeto já é inabilitado automaticamente. Então, assim, não recomendo o proponente fazer a função de gestor, a não ser que ele tenha muita experiência com isso. Ele vai responder como gestor do projeto. Mas se ele não tiver uma pessoa com experiência em gestão, realmente vai ter problema. E até por isso, só concluindo, Lu, até por isso achei importante falar nessa oficina de gestão cultural antes de falar de prestação de contas. Porque a prestação de contas faz parte de todo e qualquer projeto também, né? Mas, e o proponente vai responder pela prestação de contas, se o gestor tiver cometido erro ou não, né? O proponente vai responder. Mas é importante saber qual é a função do gestor. Porque é isso, muita gente confunde a função do gestor com a função do produtor, acha que o produtor pode fazer função de gestão, ele pode até fazer função de gestão, desde que ele conheça de regramento, regras do FAQ, regras da LIC, regras da LOC, que é a Lei Orgânica de Cultura, como o FAQ funciona, como a LIC funciona, quais os diferenciais do FAQ para a LIC, porque senão você pode cair no problema de você
o seu gestor cometeu um erro não intencional, mas porque ele não conhece toda a legislação. E é necessário conhecer. Eu acho que você não pode dizer que você é um gestor cultural se você não conhecer, no mínimo, a legislação do FAC, da LIC, um pouco da Lei Rouanet. Faz muitos anos que eu não trabalho com a Lei Rouanet, mas eu sei o básico da Lei Rouanet, como ela funciona. Entender um pouco de captação, entender um pouco de crowdfunding, né? Um pouco entender um pouco de tudo do projeto. Mas o produtor, na verdade, para mim também é esse, como a Carol falou, de apagar o incêndio, né? O produtor tem que estar ali, se acontecer algum problema no projeto, ele tem que estar lá em loco, ao vivo, para resolver na hora, né? Então, o incêndio maior do projeto é ele que resolve. O gestor vai resolver incêndio na hora da prestação de contas, né? Que é pior às vezes, porque já deu o problema e você tem que se virar para resolver, né? Se o produtor não resolveu lá na hora, depois vai ser um problema para resolver. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, Alberto, ele pode exercer função de produtor no FAC, pode exercer até função de gestor na LIC, desde que ele comprove experiência, mas dentro dos limites permitidos dentro da LIC ou do FAC, não ultrapassar 30% no FAC ou 15% na LIC de gastos para o proponente. Tá bom? Lulu, mais alguma pergunta? Tem sim, tem uma pergunta da Érica que também dialoga bem com o que você está falando e também é uma outra figura que pode ficar bem confusa na história. Ela pergunta o que é um proponente e o que faz exatamente o proponente. Então, eu já até, bom, você falou, eu estava até respondendo já isso. O proponente é o beneficiário. O proponente é quem vai receber o recurso público. O proponente é em nome de quem vai apresentar o projeto. Então, se o projeto está no seu nome, você é o proponente. Ah, mas eu estou fazendo um projeto de uma outra pessoa. Esse meu projeto, por exemplo, que a gente está realizando, ele tem uma oficina, ele tem uma exposição de um artista plástico em homenagem a Oscar Niemeyer, que foi feita no Catetinho, agora foi feita virtualmente no Catetinho. Então, a exposição não é minha, é do artista plástico. As oficinas não são minhas, eu vou participar das oficinas como arte educador de 2 oficinas. Mas o projeto é meu. Eu escrevi o projeto, eu elaborei esse projeto, pedi a permissão, claro, para a Taíde, vamos fazer uma exposição sua no Catetinho, em homenagem aos 60 anos de Brasília. Eu desenhei o projeto, né? Então, por exemplo, esse projeto do Festival Buraco do Jazz, que eu falei agora, que eu atuei como gestor, foi um projeto que eu elaborei, não elaborei só no papel, mas eu criei o projeto, não criei o Buraco do Jazz. Até no Correio Brasileiro saiu que o Marcelo criou o projeto, não. Eu elaborei o projeto, é diferente isso, né? Mas eu também criei o projeto em si, eu não criei o Buraco do Jazz. Eu falei para o Gustavo, que é o criador do Buraco do Jazz, Gustavo, vamos fazer um projeto assim, 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 vamos fazer um festival de jazz, vamos fazer em 2 dias, com 10 bandas, vamos colocar isso, aquilo, 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 aquilo. Então, eu apresentei o projeto para ele como eu queria escrever e elaborei o projeto. Ele falou, ok, vamos fazer, mas na verdade ele entrou como o criador do Buraco do Jazz, executando o Buraco do Jazz, mas o projeto em si toda, desde a criação da ideia do projeto até, né, a gestão, passando pela comunicação e prestação de contas, toda vai ser feita por mim como gestor. No entanto, eu fiz questão que ele tivesse um produtor executivo e nesse projeto estava previsto 7 assistentes de produção, porque como ele ia ter muitas bandas em pouco tempo, mudança de palco, passagem de som, né, todos os transportes, ou seja, eu falei, não, esse projeto a gente vai necessitar de mais assistente de produção. Tem isso também, assistente de produção é uma função muito comum, né? Tem o produtor executivo e ele pode ter um ou mais assistentes de produção, como eu falei na oficina de elaboração. O gestor não é uma figura comum, ele tem um assistente de gestão. Ele pode até ter um assistente de gestão, mas essa não é uma figura ainda muito comum. Tem o gestor administrativo financeiro e tem o produtor executivo, que confunde muito realmente as coisas, as funções, né? E o produtor pode ter vários assistentes de produção ou mais assistentes de produção. O gestor, normalmente, ele trabalha sozinho, né? Ou, por exemplo, na LIC, a Lei de Incentivo à Cultura do DF, para projetos acima de 200 mil, ela já exige que o projeto tenha um contador e tenha um advogado. Para projetos acima de 200 mil, né? Porque já não é mais projeto simplificado. Então, ele pode até ter um gestor também, mas o gestor ele vai trabalhar junto com o contador, muitas vezes ele vai ter que trabalhar junto com o advogado para fazer os contratos, para falar o que vai ter em cada contrato. Inclusive isso, o advogado no projeto vai fazer os contratos. Mas quem vai falar para ele o que vai ter que ter em cada contrato é o gestor cultural, que vai saber o que cada um vai fazer a função do projeto. E isso, o produtor é uma das funções, né? Então, você vai ter que fazer um contrato de produção, dizendo que ele vai se responsabilizar por todas as ações do projeto, durante a execução, na pré e na execução do projeto.
o gestor vai falar para o advogado o que ele tem que colocar em cada contrato, né? No caso, também uma das funções do gestor é estar verificando os contratos com os artistas, né? Quando se faz necessário. Não é obrigatório, mas quase sempre é necessário. Na LIC também, projetos acima de 200 mil, se você não tiver contrato, você pode ter problema na prestação de contas. Não é obrigatório, mas é recomendado, né? Então, mais alguma pergunta, Lu? Não, pergunta não, mas o João Almir, ele respondeu a questão do Alberto, né? Se o proponente pode receber como gestor e como produtor, aqui no chat, e ele coloca mais uma quarta função, uma quarta pessoa, que também, dependendo da situação, pode ser o mesmo, mas ele coloca aqui, geralmente, ele pode receber como diretor artístico e como produtor. Aí ele já coloca o diretor também na roda. Se você quiser falar um pouquinho. É exatamente isso, porque, na verdade, no FAC, o proponente tem que exercer função de direção ou concepção artística, isso é verdade. Então, ele já vai ter que receber um cargo de direção ou de concepção artística, desculpe. Eu já tive problema num projeto porque a proponente não tinha experiência com direção de projetos, né? Direção artística. Então, assim, poderia ter colocado ela, por exemplo, como coordenadora artística, como arte educadora, como uma pessoa que ia participar como professora do projeto, né? Como uma pessoa que ia realmente participar efetivamente da parte artística do projeto. Mas o proponente no FAC ele é obrigatório, ele tem que exercer uma função de direção ou concepção artística, que é o fazer artístico, né? Ele criou esse projeto, ele vai fazer uma das oficinas, mas é recomendável realmente que ele receba como diretor artístico, claro, se ele tiver experiência para exercer tal função, e pode receber como produtor também. Na LIC, já pode receber como gestão, mas só se ele tiver muita experiência comprovada. Caso contrário, a LIC não permite que ele receba como gestor e ele escreve isso. O proponente não recebe, não apresenta comprovação adequada ou necessária para exercer a função de gestão. E aí ela pode pedir, pode apresentar um outro gestor qualificado, fazer mudança de ficha técnica, ela pode até mesmo não aprovar o projeto e você tem que reapresentar novamente. Tá bom? É isso, Lu. Mais um comentário? Não, até agora é isso. Podemos seguir. Ah, tá. Gente, então, caiu para minha questão, e aí eu perdi todos os comentários, né? A Luana está acompanhando, mas se alguém escreveu uma coisa antes que eu não comentei, né? Se depois passar, a Luana vai passar para a gente. Vou iniciar a prestação de slide, já vai dar, são 10 para as 8. Eu vou passar bem rapidinho, porque são mais conceitos, né? Da função de gestão cultural, das funções, né? A gente vai entrar, a partir de amanhã e terça, a gente vai entrar basicamente na parte prática mesmo, de construção de planilhas, de legislação, da parte de prestação de contas, efetivamente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui o compartilhamento, que eu fui compartilhar e deu problema. Não sei se a minha conexão caiu. Você tá vendo aí, Lu? Agora entrou. Ah, que bom. Tá, porque não tinha... Mas se você... Aí, foi. Tá, porque no compartilhar também não deu problema para mim. Então, vamos lá. É só a primeira tela. Quando eu falo que o gestor cultural ele tem que entender um pouco de legislação, né? Lógico que ninguém entende tudo de legislação, nem advogado entende tudo sobre todas as legislações. Mas uma coisa importante até para a gente é saber nos posicionar e saber no local que nós estamos, né? Eu, como gestor cultural, já tive praticamente de dizer isso, né? Um problema de fiscalização da polícia. A gente sabe que a gente tem que ter licença do bombeiro, da polícia, depende do local de branco, se for parque, né? Mas que não pode ser censurado o fazer artístico. Tá? O fazer artístico não permite censura pela Constituição Federal. Então, liberdade para se criar e se expressar. É livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Infelizmente, pode ter pessoas aqui que na sala não vão gostar disso, mas o momento que a gente está passando é muito delicado, né? A gente está passando por uma censura velada em diversos momentos, né? A gente sabe disso. Estão querendo proibir a nudez em projetos culturais. Várias produções artísticas já tiveram a sua execução proibida mesmo, né? Rio, São Paulo,
de serem realizadas porque eles achavam que tinha uma coisa que não era adequado, né? E na própria Secretaria de Cultura, eu como gestor cultural, né, quando a gente está fazendo análise de projetos, uma diretora da Secretaria de Cultura, ela chegou a falar durante a análise de projetos que se essa era a cultura que a gente queria. E eu perguntei muito educadamente para ela assim, desculpa, mas quem é você para dizer qual é a cultura que alguém tem que querer? Né? A cultura é livre, a gente não tem que, de forma nenhuma, definir se isso é cultura ou se aquilo não é cultura. O rap, o hip hop, o gospel, para você pode não ser cultura, mas para quem faz e para quem consome esse tipo de cultura, ela é arte, ela é cultura. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber, apesar de gestores, eu falar isso na apresentação, a gente não pode, de forma nenhuma, interferir no fazer artístico. O fazer artístico ele é defendido por lei, pela Constituição Federal, e nós, como gestores, temos que cuidar para que ele possa acontecer da melhor forma possível, né? Dentro do regramento, dentro da legislação, com todas as documentações necessárias, mas tomar muito cuidado também para não o gestor cultural, né, não ter esse papel de ser censurador, de ser, né, aquele cara que vai escolher o tipo de arte que ele quer. Isso é uma coisa muito delicada. Eu tive um debate, foi quase um embate com essa diretora da Secretaria de Cultura, porque eu achei isso um absurdo, né? O gestor cultural ele está ali para cuidar da gestão dos projetos, da gestão do fazer artístico, mas nunca interferir no fazer artístico, né? Isso não é função do gestor cultural. Ele pode até trabalhar como curador, como a gente vai ver, né? Tá fazendo as funções artísticas, mas tomar muito cuidado com isso. Então eu comecei hoje com esse parágrafo da Constituição, né? Que é uma coisa muito importante que a gente tem que saber se defender e saber se posicionar como gestores culturais. Nós não estamos ali brincando, nós estamos ali trabalhando, sendo defendidos pela Constituição. E, como a Carol falou, a nossa profissão de gestor ela ainda não é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Mas desde 1980 que a gente tem uma luta tem até a Associação Brasileira de Gestão Cultural. Eu ia até comentar hoje sobre ela, não sei se dá tempo, mas quem quiser pesquisar na internet, tem a Associação Brasileira de Gestão Cultural, né, que é quem também faz essa defesa da profissão de gestor cultural e luta pelos direitos. Tem muitas oficinas lá no site deles gratuitas também. É bem legal, assim, para quem quiser conhecer, tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho de legislação, né, para a gente poder se defender nossos projetos, né? Uma das definições de gestor cultural, eu peguei isso de trabalhos científicos, de trabalhos acadêmicos, né? A Carol mesmo voltou agora de Portugal, fez um mestrado em gestão cultural. Então, as definições, né? Definição de gestor cultural como terminologia usual para designar um campo de atuação de uma categoria profissional, apesar de não ser reconhecida ainda, né? Que começa a adquirir maior relevância nos países ibero-americanos, como Zuriba, Trujillo. Aliás, segundo Zuriba, Trujillo e Tabares, são autores que escreveram sobre isso, perdão, somente a partir de meados do século 80, né? A gente sabe que a Lei Rouanet também foi criada no início dos anos 80, então tudo é muito novo para a gente, né? A gente pensar que há 20 anos a gente não tinha legislação própria para a cultura, né? Então, há pouco mais de 20 anos, então tudo é muito novo ainda, né? A própria economia criativa, que já é uma das maiores do mundo, tem cerca de 10 a 15 anos de estudo, né? Então, eles apresentam pelo menos 3 diferentes e significativas teses para a compreensão desse universo de gestão cultural, no qual já expressa a tensão existente em torno desse sistema, como a Luana falou, né? Contribuindo para delinear o campo ainda conflituoso da gestão cultural. Porque tem sempre essa polêmica do que é a função da gestão, o que é a função da produção, por que o produtor não pode ser gestor, né? E se o gestor não é um produtor metido a besta, né? Vamos dizer assim, mas a gente vai ver isso um pouco mais detalhado. A primeira tese, na verdade, né, das definições, é de que o gestor cultural realmente não apresenta grandes discussões em torno da gestão cultural, que ele considera apenas uma nomenclatura diferente diante das denominações anteriores, né, desse campo de trabalho, que não provoca alterações substanciais para o setor, que ao compartilhar seus objetivos, princípios e critérios gerais, a gestão cultural simplesmente se resume numa dominações anteriores, né? E isso é a primeira tese, né? De que ele é só uma nomenclatura, né? Ou seja, ele faz basicamente o que já era feito anteriormente. A segunda definição, a Luana falou muito disso também na aula dela de produção cultural, né? Dessa tese que se confunde muito com a produção e que tem gente que não acha que tem muita diferença.
Luana, para mim travou aqui, a tela está travada aí, não? A sua tela sim, o seu áudio não. Ah, tá, voltou aqui para mim agora. Que bom que eu estou conseguindo ver. Então, a segunda definição do gestor cultural, né, essa aí foi tirada de uma tese de mestrado da Universidade da Bahia, de 2007, né, que a segunda abordagem considera pertinente a permanência das dominações anteriores, ou seja, o que foi definido antes, porém, ao associar a ideia de gestão e cultura, corre o risco de permitir a ingerência excessiva do econômico e do mercado na dimensão cultural. É aquilo que eu estava falando. O gestor cultural, ele não pode nunca estar interferindo no fazer artístico. Ele tem que saber como ele pode conseguir recursos para os projetos, como ele pode cuidar daquela instituição. Eu, por exemplo, sou gestor do Ponto de Cultura Valdir Azevedo, que era um projeto Valdir Azevedo, que criou a Orquestra de Cavaquinho de Brasília. Eu cuido do projeto lá desde 2015 e desde 2018 eu sou vice-presidente da associação, né, que depois virou Ponto de Cultura. Então, eu cuido da associação, eu vejo como é que a gente pode conseguir recurso, quais editais vale a pena entrar, quais editais não vale a pena entrar, que acontece isso também, o gestor às vezes tem que alertar que não vale a pena, como que a gente pode conseguir, né, o que a gente pode fazer, quais projetos a gente pode desenvolver melhor dentro da associação e tal, mas eu nunca vou dar a última palavra sobre o que vai ser feito artisticamente. Não interfiro nessa parte, inclusive. O criador do projeto, o diretor do Ponto de Cultura, que é o maestro do Oliveira, eu falo, Dudu, você vai escolher o que vai ser feito e como vai ser feito. Eu só vou coordenar por trás e vou dizer quem vai ter que estar participando de cada coisa. Né? Ou seja, a gente vai ter que ter um produtor? Vai. A gente vai ter que ter uma assessor de imprensa, fotógrafo, parará, site. A gente vai ter que ter isso, vai ter que ter um local onde vai ser feito. Ah, mas não pode ser feito aqui? Não, não pode ser feito aqui, porque aqui não tem como você receber deficientes, então vamos fazer um local onde os deficientes já estejam. Eu não posso interferir no fazer artístico, mas eu posso e devo se interferir de como o projeto vai ser realizado para que ele tenha maior sucesso. Né? Então, isso é muito importante, essa definição, porque é isso. O gestor cultural não pode ter ingerência excessiva, mesmo cuidando da parte econômica, do mercado da dimensão cultural. Né? Eu não posso dizer, não, olha, você vai ter que receber isso, mas a outra pessoa só vai poder receber isso. Não, eu posso sugerir, olha, não é bom que tenham salários muito divergentes. Você é diretor, você pode receber um pouco mais, mas é bom que todos tenham mais ou menos o mesmo ganho, né? Não ser, claro, que tenham funções distintas. Então, até aí o gestor tem que cuidar, né? Da parametrização dos valores, pagamentos, né? Mas sem interferir no fazer artístico, tá? Isso é muito importante. Até porque o gestor, né, como a Luana, por exemplo, agora trabalha no SESC, diretora do SESC, ela participou também da curadoria do Festival do SESC, né, e como curadoria você tem que escolher quais aqueles projetos, dentre todos os projetos, se destacam mais, né, Luana? Se você quiser falar um pouco sobre isso, mas você vai fazer uma curadoria, uma seleção dos projetos. Você não vai interferir no que o projeto vai fazer, né? E isso na captação acontece, infelizmente, também, de a empresa que está fazendo o patrocínio do projeto quer interferir no projeto. Não, mas eu quero que o projeto... Eu já tive um projeto patrocinado pela lei de incentivo, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas que a empresa simplesmente falou, não, eu não quero que vocês façam oficina, eu quero que vocês façam shows. Eu falei, vem cá, mas o projeto não é de show, o projeto é de oficinas. Não, vocês podem continuar fazendo oficina, mas eu vou pagar para vocês fazerem show. Isso é ingerência artística, você está interferindo no fazer artístico. Você está dizendo como você quer que o projeto seja feito, porque você está entrando com patrocínio e está recebendo isenção fiscal e está atendendo a responsabilidade social e o projeto está reinvestindo na marca da sua empresa. As empresas se acham no direito de interferir nos projetos, no fazer artístico. Totalmente errado isso. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente realmente tem que defender que as empresas não podem interferir nos projetos, apesar de que isso ainda acontece. E a última definição, que é a definição que eu me aproximo mais, né, que eu entendo mais como mais real do que eu faço, né? Que é contrária às anteriores, né? Que defende que a terminologia de gestão cultural está mais próximo das transformações ocorridas nos últimos anos, que foi o gestor do papel, o artista teve que se transformar num produtor para poder fazer os projetos e muitas vezes esse produtor teve que se transformar no gestor para poder cuidar dos projetos, né? Mas são degraus, vamos dizer assim, né? Nos últimos anos, portanto, é a dominação que mais reflete a realidade atual do campo cultural. Para tanto, é preciso compreender que o trabalho em gestão cultural ainda está em processo de adequação, ele está sendo criado, né? A gente está passando por um processo de
transformação nos últimos 10, nos últimos 20 anos, onde esse papel de gestor cultural ele passou a existir e passou a ser necessário e obrigatório nos projetos, né? De utilização própria, de metodologias próprias para que possa haver sustentabilidade e viabilidade econômica. Legal essa palavra sustentabilidade, porque o gestor também ele tem que pensar de como o projeto pode atender acessibilidade, de como o projeto pode atender sustentabilidade, né? Tudo isso tem que ser visto na elaboração que normalmente é feita por um gestor, não necessariamente precisa ser feita por um gestor, mas a pessoa que tem o conhecimento de gestão, ela vai ter uma visão maior de tudo que o projeto pode atender, né? Nesse projeto do Buraco de 10, a gente colocou acessibilidade, a gente colocou sustentabilidade, íamos ter parceria com a Associação de Catadores para fazer reciclagem de materiais reaproveitáveis, né? Ou seja, várias funções que você pode agregar dentro do projeto, né, para poder enriquecer o projeto. Então, aí tá as definições, né? Eu não vou ficar repetindo muito, vocês vão ter esses slides depois, né? Falando das definições de gestão cultural, porque ainda se confunde muito produção e as pessoas muitas vezes não entendem mesmo qual é o papel de gestor cultural, né? Bom, nesse sentido, no último sentido, de produtor a função maior, né? Gerenciar e planejar, mas não significa intervir na liberdade de expressão. Isso também quem escreve Martinelli no seu livro de 2003, né? Não interferir no processo de expressão e liberdade artística, do grupo artístico, mas sincronizar ideias, realidades e recursos para tornar mais eficiente e eficaz a ação proposta. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Eu sou gestor do Ponto de Cultura Valdir Azevedo. O BRB lançou um edital e o próprio BRB fez contato com o Ponto de Cultura, né? Dizendo que eles tinham interesse em que o projeto existisse. Não, olha, a gente gosta muito do projeto, a gente já conhece o projeto, a gente gostaria muito que você escrevesse esse projeto para o nosso edital. Maravilha, né? Quem não quer isso? Só que o edital do BRB aqui em Brasília, Banco Regional de Brasília, você tem que realizar o projeto primeiro para depois receber. E eles se permitem o direito de glosar, ou seja, de tirar coisas da planilha orçamentária se eles entenderem que não é necessário aquele valor, ou que se não é necessário aquele gasto. E o Ponto de Cultura, ele não tem como se manter um projeto por conta própria sem recurso de fomento e de incentivo fiscal. Então, eu falei, olha, não vamos entrar. Não, mas o BRB convidou a gente não vai entrar? A gente não vai entrar porque a gente vai ter que fazer o projeto antes, para depois receber o projeto. Com que dinheiro a gente vai realizar esse projeto? Com que dinheiro a gente vai fazer as ações do projeto se a gente não tem esse recurso? A gente poderia até tentar, de outras formas, recurso, mas que eu fui obrigado a dizer para eles que era um edital que não era aconselhável naquele momento para eles, que estavam precisando de recurso, não de fazer um projeto para depois receber. Então, também essa função do gestor, delimitar, mostrar caminhos, né? Mas, claro, a última palavra vai ser dele. Quer entrar? Vamos entrar. Mas se você passar, a gente vai ter esse problema de como é que a gente vai fazer esse projeto sem recurso, né? Então, é sempre debater com os responsáveis diretos pelo projeto também. As funções de gestor, que é uma coisa muito mais prática, né? De se falar do que definição. Definição são teorias. A função de gestor cultural inclui isso aí também eu peguei de um site que, inclusive, chama Agenda do Produtor, eu coloquei o link aí, o que faz gestor cultural, mas apesar de ser agenda do produtor, ele está falando de gestão, né? E eu alterei um pouquinho o texto para dizer mais dentro da realidade, né? A função de gestor cultural inclui desde a gestão administrativa e de orçamento, e aí sim, de pessoal, de marketing, relações públicas, captação de recurso, pode fazer, mas na verdade tem um papel de captador, as empresas têm que ter um KNAI de captação para poder captar, né? Desenvolvimento e avaliação de programas de fomento, aí sim, tem que saber qual programa se adequa mais àquele projeto. Olha, esse projeto é mais viável para fazer sim, esse outro projeto é mais viável para entrar, esse projeto é mais contemplado no PAC, esse projeto é mais viável de ser contemplado na LIC. Vou dar um exemplo clássico. Tem um projeto em homenagem ao Michael Jackson, que chama Projeto Are You There, que é realizado há muitos anos pelo maestro Rani Quinta, Célia Porto, que tem mais de 20 artistas, que é um projeto maravilhoso, né? Um projeto grande, gigante, movimenta muito a cadeia artística, né? a cadeia cultural, mas que ele é um projeto que ele se torna um pouco comercial também, né? Porque, claro, ele quer pagar esse pouco todo, além de fomentar recursos, eles sempre põem ingressos, às vezes o ingresso está mais alto, eles necessitam de muitas coisas para fazer esse projeto acontecer. E no desenho do projeto, eu elaborei esse projeto para o PAC, foi aprovado, mas não foi contemplado
Eu falei para eles, falei, olha, a gente pode até apresentar esse projeto para o FAC, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser contemplado. Já a gente escrever para a LIC, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser aprovado e contemplado. Só que a LIC tem o problema da captação. Nós não conseguimos captação do projeto, então não apresentamos para a LIC. Mas o projeto foi aprovado no FAC e com certeza seria realizado pelo LIC. Né? Então, também essa função de gestor é um dos melhores caminhos, né, para desenvolver. Ou seja, o gestor cultural tem o papel de fazer com que a cultura seja contemplada por diversas formas e para diversos segmentos distintos. Eu cuido de projetos já fiz projetos de literatura, faço muito de música, né, de teatro, de vários projetos, vários segmentos, porque eu tenho que conhecer um pouco de cada coisa também. Eu não conheço tudo de nada, na verdade. Eu apanho muitas vezes para poder cuidar de um projeto, né, aprendo com o projeto, mas a gente tem que entender um pouco de cada área, sim. Como gestor cultural, tem que ter essa noção de cada área, né? E por que eu estou falando isso tudo, né? Se você não entender um pouco de gestão, o que é o papel do gestor, você vai contratar muitas vezes uma pessoa para fazer gestão do seu projeto, que já aconteceu também um caso prático, que a esposa do beneficiário, do proponente, que era uma pessoa amiga minha, conhecida, ele falou, não, mas minha mulher é formada em administração de empresas, ela não pode fazer gestão do projeto? Eu falei, pode, ela tem experiência com gestão de projeto? Não, mas ela é gestora, ela é administradora de empresa, ela sabe cuidar da parte administrativa. Eu falei, ótimo, então eu apresento o currículo dela, vamos ver se o FAC vai aceitar. O FAC aceitou, ela entrou como gestora do projeto, gestora administrativa e financeira, né? E esse projeto teve muitos problemas na prestação de contas. Depois eu tive que intervir, eu não era o gestor do projeto, eu elaborei, fiz a parte de comunicação e depois eu tive que intervir na prestação de contas, porque a prestação de contas tinha muito erro e não foi por má fé. Foi por má capacidade de gestão do projeto, que ela não tinha experiência na área cultural. Então, é importante, sim, uma pessoa que seja gestor cultural, que tenha experiência com projetos culturais, né? A função também, né? Daí o último slide de funções, eu acho. O de funções. Em relação ao campo artístico, 3 papéis estrutural merecem destaque, né? A permanente preocupação com a gestão, não só administrativa e financeira, mas com a gestão de públicos, né? O público propriamente dito, que vai assistir os espetáculos de uma atividade, mas também o público interno. Ou seja, como eu sou gestor do Projeto de Azevedo, eu tenho que entender o que eles são meu público também. O que eles querem, o que eles precisam, né? O que eu posso fazer para atendê-los da melhor forma, como ponto de cultura, né? Vamos escrever o projeto como ponto de cultura. E eles foram contemplados como ponto de cultura. Agora a gente vai poder receber R$6.000 da Lei Aldir Blanc, que eles são ponto de cultura registrado. Se eu não tivesse feito esse registro lá atrás, hoje eles não poderiam receber. Então, o gestor tem que pensar nisso tudo, né? Não só pensar no projeto em si, mas pensar na gestão como um todo, né? A mediação cultural, o papel de educador do gestor na produção de sentidos, explicando para eles, olha, esse agora um outro também, um exemplo prático, né? E isso é muito legal de falar, porque denota o caráter das pessoas desse ponto de cultura. Eles foram criados na Vila Tele Brasília. Para quem não conhece, a Vila Tele Brasília começou com uma invasão aqui em Brasília. Então, ela é uma área carente, né? Ela não tem escolas, não tinha posto policial até pouco tempo, ela não tem creche, né? Ela não tem um posto de saúde. Então, ela é uma área que também é carente, né? Também é uma área de vulnerabilidade social. E a gente coloca isso no projeto, claro, porque a gente tem que informar. O projeto faz parte, ele acontece numa área de vulnerabilidade social, ou seja, ele atende as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E o diretor do projeto, o criador do projeto, como ele é uma pessoa muito íntegra, ele falou para mim, Marcelo, mas a gente tem que colocar isso no projeto, a gente tem que colocar que a gente faz parte de uma área de vulnerabilidade social, que as pessoas aqui são carentes. Eu não queria colocar isso no projeto. Aí eu falei, Dudu, parabéns, porque as pessoas normalmente querem ter essa possibilidade de colocar isso no projeto. Elas querem mostrar que o projeto delas é feito por pessoas carentes, é feito numa área de vulnerabilidade, né? As pessoas do plano vão fazer projeto lá na Ceilândia para poder atender pessoas mais carentes. E vocês têm isso na realidade do dia a dia. Vocês não querem demonstrar isso no projeto, a gente tem que demonstrar sim, né? Mas é tanto o caráter ainda deles que eles achavam que podia estar denegrindo as pessoas de lá. E não, você tem que mostrar, educar eles, mostrar que isso faz parte da realidade deles e que isso não é... A gente não está querendo tirar proveito disso, mas que isso tem que ser colocado no projeto sim, porque faz parte da realidade deles, né? E claro, eles melhoraram muito
a vida social da Vila T Brasília, depois que o projeto foi acontecer lá, já acontece lá há mais de 10 anos. Mas ainda assim, a área da Vila T Brasília é uma área em situação de vulnerabilidade social, a gente queira, não gosta ou não, né? E a curadoria, né? Como eu falei da Luana, que é gestora do SESC, que ela às vezes tem que fazer uma curadoria, uma seleção de programação, mas ela não pode interferir no fazer artístico do que vai acontecer. Ela pode selecionar quais são os melhores projetos que estão mais em acordo com a filosofia do SESC, com aquilo que o SESC quer. Isso sim faz parte da função do gestor, né? Como curadoria, ele selecionar projetos que atendam melhor ao que aquela empresa particular pode selecionar, né? Mas não interferindo no fazer artístico, né? São 8h15, eu estou preocupado com o tempo, porque como a gente teve a visita da Carol, que eu achei muito rica a participação dela, mas aí passou um pouquinho do nosso conteúdo hoje. Eu vou encerrar com ele hoje, vou abrir para perguntas, tá, Luana, que eu não abri ainda, mas nas próximas aulas a gente pode voltar a falar um pouquinho também. Falando novamente sobre o gestor, conhecer sobre os princípios constitucionais, né? Por que isso? Eu fui gestor na Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura, muitas pessoas falavam assim, pô, mas vocês são carrascos, vocês querem prejudicar os projetos. E eu falava muito pelo contrário, a gente está aqui para ajudar o projeto a ser realizado. O público não pode brincar com o recurso público. Nem pode brincar, claro, nem pode ter falhas com o recurso público. Você não pode, mas eu não sabia, por isso eu fiz isso. Tem que saber. Você não pode... Inclusive, isso faz parte da legislação. Você não pode alegar que desconhecia a lei para não praticá-la. Isso era muito usado lá dentro do PAC, eu odiava essa frase, mas muitas vezes tinha que repetir, olha, infelizmente você não pode dizer que desconhecia a lei para poder não executar, não praticar. Mas eu não sabia que tinha que pagar imposto, não sabia que tinha que ser 20% de INSS, a gente vai falar disso mais à frente, dos impostos, né? Mas tudo bem, então você tem que ter uma pessoa que saiba, porque você está com recurso público, né? Infelizmente. Então, os gestores da Secretaria de Cultura, eles são direcionados mais do que isso. Eles são obrigados a seguir os princípios constitucionais, né? De legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso é uma regra para todo gestor público, né? Então, o princípio de legalidade, a administração somente pode fazer o que a lei determina ou permite. A administração não pode fazer nada que não esteja escrito em lei. Então, assim, muitas vezes eu fui uma vez chamar a atenção que eu estava querendo ajudar o projeto e isso não era permitido pelo gestor público a ajudar o projeto. Eu falei, pô, mas eu sou gerente de prestação de contas, eu sou um servidor público, como é que eu não posso servir o público? Mesmo assim, eu tive que entender que eu tenho meus limites, né? Eu não posso dizer para o projeto, olha, faz isso, faz aquilo, porque se você fizer assim, você pode não ser prejudicado. Não, infelizmente, a lei não permite isso, né? Você tem que da legalidade dentro que a lei permite. Minha imagem travou, mas já você está ouvindo meu áudio ainda, né, Lu? Luana? Eu acho que agora eu estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Tá. Travou a imagem, né? Tá passando rápido. Bom, para mim está travada a minha imagem aqui, mas tá, a imagem está travada, mas vamos lá. Impessoabilidade, né? Tratamento igual aos fornecedores, você não pode tratar ninguém melhor porque você é mais amigo dele, ou tratar melhor porque você gosta daquele projeto. Eu estou dizendo enquanto gestor público, né? A gente tem a obrigação de tratar todo mundo da mesma forma, você gosta ou não daquele projeto. Mas eu não gosto, eu adoro, mas eu não gosto de um projeto de hip hop, de rap, e aí por isso eu vou tratar o projeto de forma diferente? De forma nenhuma. Projeto gospel, tem que tratar todos da mesmíssima forma. Você não um parecerista de mérito cultural para saber se aquele projeto é mais mérito ou menos mérito. Você é um gestor e tem que tratar todos os projetos da mesma forma. O princípio da moralidade, claro, tem que seguir padrões éticos, de lealdade, honestidade, boa-fé, né? Claro, e probidade administrativa. Você tem que sempre pensar que os projetos estão agindo de boa-fé, nunca de má-fé, a não ser que se prove o contrário, né? Mas, infelizmente, já tivemos alguns casos que eu vou falar nos próximos dias que a gente sabe que é má-fé mesmo. Infelizmente acontece, a gente tem que ser alertar e ser alertado para isso, né? De publicidade, todas as ações têm que ser públicas, têm que ser divulgadas, né? Então, você não pode dizer que não desconhece, mas eu desconhecia isso. Tem que ser tudo divulgado o que você tem que fazer. Quando você assina um contrato, está tudo escrito lá no contrato que você tem que fazer, mas 99% das pessoas não leem o contrato, não leem as recomendações, né, o que precisa ser feito, e aí muitas vezes tem problema nos projetos por causa disso. E eficiência, né? A otimização da atuação nas compras, não só nas compras
mas no fazer do gestor. Então, muitas vezes o gestor fica preso nessas regras. Não, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu posso ser punido, eu posso também ser responsabilizado. E, realmente, o gestor público pode, sim, ser responsabilizado junto com o proponente, com o beneficiário, e ali que até agora está permitindo também que o gestor administrativo financeiro seja corresponsabilizado pelo projeto, se provar que foi um erro dele, né, não do proponente, o que aconteceu no projeto. Então, tem toda essa preocupação, por isso eles são tão rigorosos, porque não só que eles têm que cumprir a lei, mas eles também são corresponsáveis caso o projeto dê algum problema. Tá bom? Lulu, hoje já são 8h20, né? A gente teve a participação aí, e aí faço escorrer um pouco o tempo. Você tem perguntas? Eu vi que tem observações lá no chat, né? Tem sim. Pode Tem falar. algumas observações. Perguntas, não. A Celi Ribeiro, ela comenta que fazer o projeto para depois receber tem que ter muita bala na agulha. Exatamente. Ela fala também que trabalhando a inclusão em todos os sentidos. A Juliene fala que cultura é um saber específico, construído, falta humildade de muita gente. Parabéns, Marcelo, muito legal. E a Celi também termina falando que a cultura fazendo seu papel social de forma bem consciente, o valor ao próximo. Parabéns, Marcelo. Agradecendo pela noite agradável. Obrigado a todos. Agradeço mais uma vez pela presença de todos. Eu sei que essa parte de legislação, de gestão, de prestação de contas é uma parte bem chata mesmo, na verdade, falar de forma direta, assim. Eu trabalhei com prestação de contas durante 2 anos na Secretaria de Cultura, eu fazia isso todo santo dia, mas se alguém me perguntar se eu gosto de prestação de contas, eu não gosto. Eu faço porque eu sei fazer, porque eu fui obrigada a fazer, que eu trabalhava com isso na Secretaria de Cultura, eu tive que aprender na marra também, porque ninguém me deu um treinamento, minto. Tive treinamento de servidores da Secretaria de Cultura que já trabalhavam lá na área, né? Mas naquela coisa, senta um dia, te ensina aqui, pega e vai fazer. Né? Mas durante todos esses 2 anos eu tive ótimos professores lá, mas você não é treinado para fazer isso. Então você tem que... Eu sugeri, inclusive, que todo beneficiário, na hora que ele fosse assinar contrato, reunisse todos os beneficiários de um edital para poder ter um treinamento de prestação de conta, de legislação de projetos, para que ele soubesse realmente, né, ter um preparo para isso. Mas, infelizmente, isso nunca foi seguido pela Secretaria de Cultura. Eu criei um manual de prestação de contas do PAC exatamente para ajudar as pessoas a ter um pouco mais de direcionamento na prestação de contas. As pessoas não sabiam realmente como fazer a prestação de contas. Né? Então, foi criado o manual de prestação de contas e até hoje não teve outro, ele já saiu do ar porque mudou a legislação com a LOC, né? Com a Lei Orgânica de Cultura e com novos decretos do PAC, e até hoje não criaram um novo manual de prestação de contas. Então, assim, a administração pública também às vezes peca por não dar esse suporte, esse apoio para as pessoas que fazem projetos culturais, né? Então, já são 8h22, eu vou deixar para se tiver alguma pergunta para responder, e a partir de amanhã a gente já entra efetivamente na parte de prestação de contas, de planilhas, né, da parte mais efetiva mesmo. Vou tentar fazer da melhor forma para que não seja muito chato, apesar de que, assim, né, tem gente que até gosta, inclusive. Mas mostrando os principais erros, o que as pessoas podem fazer para não ter problema para prestação de contas, tá? É isso. Lulu, alguma pergunta, um comentário? Não, pergunta não. O pessoal está agradecendo, falando que foi muito bom. Algumas bom. pessoas já estão se despedindo, dando boa Uhum. noite. O seu vídeo está realmente travado aqui para mim, pelo menos, mas eu te escuto aqui, bem. mas a travou. Tá, voltei agora. Tive que desligar a câmera e ligar novamente. Então, só dá tempo de me despedir de todos, dizer que eu espero todos amanhã, tá? Que hoje foi uma aula mais teórica, a gente teve uma participação da Carol. Amanhã ou depois eu quero ter a participação convidei a Raquel Piraciaba, que ficou como gerente de prestação de contas quando eu saí, e ela também participou da construção da LOC dentro da Secretaria de Cultura, né? Ou seja, do que mudou depois que a LOC foi aprovada, a Lei Orgânica de Cultura, que é um assunto muito importante para vocês que querem atuar como gestores. E vamos ver se ela vai participar amanhã depois, mas vai ser uma participação mais rápida também. E é isso. Então, agradeço a de todos e até amanhã. Obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado a todos que participaram. Boa noite, até amanhã. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Lu. Até amanhã.